queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E aí, preparados para assistir mais uma videoaula? Ah, que bom! Então vamos lá! Eu me chamo Daniele e sou professora do 3º ano da Rede Futuro VIP. Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre algoritmo da multiplicação, algoritmo da divisão. Vamos iniciar nossa aula pelo algoritmo da multiplicação. A multiplicação faz parte do grupo de 4 operações da matemática. Está ligada à adição de várias parcelas iguais. Nós sabemos que a multiplicação surgiu justamente para isso, para facilitar essa adição de parcelas iguais. Ela é simbolizada pela letra X ou também podemos utilizar um ponto como sinal da multiplicação. O algoritmo da multiplicação realiza a operação entre 2 fatores. Observe a seguir a estrutura do algoritmo da multiplicação. Para realizarmos o algoritmo da multiplicação, os fatores devem ser organizados da direita para a esquerda, de modo que as unidades, dezenas, centenas, unidades de milhares e outras fiquem na mesma posição. Vamos observar alguns passos para a realização do algoritmo da multiplicação. Devemos multiplicar o algarismo do fator inferior por todos os algarismos do fator de cima, usando sempre o sistema de vai 1 quando o resultado for igual ou maior do que 10. E vale lembrar, a ordem dos fatores não altera o produto. O algoritmo só pode ser utilizado para multiplicar 2 fatores e não mais do que isso. Outra dica é que colocar o fator menor embaixo facilita e muito a conta da multiplicação. Exemplo 1. Multiplicar 43 por 2. Primeiro, multiplicamos a ordem da unidade. 2 vezes 3, que é igual a 6. Depois, multiplicamos a ordem da dezena. 2 vezes 4, que é igual a 8. 2 vezes 43 é igual a 86. Exemplo 2. Multiplicar 43 por 6. 6 vezes 3, 18. Usar apenas o 8 e o 1 vai para somar na dezena após ter sido multiplicada. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. 6 vezes 43 é igual a 258. Viu como é fácil? Agora vamos treinar um pouquinho. Todos os anos, no mês de setembro, é comemorada a Semana Nacional do Trânsito. A Semana Nacional do Trânsito foi criada com o objetivo de promover, junto à sociedade, um trânsito mais seguro, de forma que as pessoas se tornem mais conscientes dos riscos que o trânsito pode oferecer. E o tema desse ano é Perceba o risco, proteja a vida. Esse slogan serve justamente para divulgar, chamar mais atenção dos riscos que o trânsito pode apresentar. No ano de 2018, foram registradas 81 vítimas de acidentes de trânsito no estado do Rio de Janeiro.
Calcule, através do algoritmo da multiplicação, o número de vítimas em 7 dias. Então, crianças, vamos armar o algoritmo da multiplicação. Colocamos o maior número, que é 81, em cima, e o menor, que é 7, colocamos embaixo e fazemos a multiplicação. Primeiro, multiplicamos pela ordem da unidade e só depois que multiplicaremos pela dezena. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 8, 56. Podemos verificar, então, que em 7 dias foram registradas 567 vítimas de acidentes de trânsito no Rio de Janeiro. Dessas, 81 vítimas envolvidas em acidentes de trânsito por dia no Rio de Janeiro, 75 pessoas sobreviveram. Quantas pessoas sobreviveram aos acidentes em 7 dias? Resolva através do algoritmo da multiplicação. Novamente, organizamos o algoritmo da multiplicação. O maior fator ficará em cima e o menor embaixo. E agora, podemos dar início à multiplicação. 7 vezes 5, 35. Coloco 5 e vão 3 para a ordem da dezena. Agora, vamos multiplicar pela dezena. 7 vezes 7, 49. E somamos o 3, que foi lá para cima. 49 mais 3, 52. Então, sobreviveram aos acidentes em 7 dias 525 pessoas. Algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão é um método utilizado para dividir um número pelo outro, obtendo o quociente e algumas vezes o resto. Muitas crianças acham a divisão complicada, mas não é não, crianças. Basta você prestar muita atenção e seguir os passos corretamente. E outra coisa, é importante você ter aprendido a multiplicar, pois se você aprendeu a multiplicar, você terá muita facilidade em aprender a dividir. Então, vamos prestar atenção com carinho, ok? Vamos lá. O algoritmo da divisão é composto pela seguinte estrutura: dividendo, divisor, quociente e resto. Atenção! Não existe divisão pelo zero, ou seja, o divisor deve ser diferente de zero. Na divisão, o dividendo deverá ser dividido igualmente. Se isso não ocorrer, teremos resto. Logo, o resto deverá ser sempre menor que o divisor. Se o resto for igual a zero, a divisão é chamada de exata. Quando isso não ocorre, será uma divisão inexata. Continuando, para realizar o algoritmo da divisão, o dividendo e o divisor devem estar posicionados como irei mostrar a seguir. Quando dividimos 25 por 5, colocamos o 25, que é o dividendo, e o 5, que é o divisor. Ao contrário da multiplicação, a divisão é efetuada da esquerda para a direita. Então, iniciaremos sempre pela ordem maior. E agora é hora do treino. Vamos treinar um pouquinho? Prestem atenção. No Rio de Janeiro, o número de acidentes de trânsito diminuiu durante a pandemia, graças ao isolamento de muitas pessoas. Foram registrados 1.379 acidentes em março de 2020,
contra 2.317 do ano passado. Quantos acidentes teriam acontecido se esse número de março de 2020 fosse dividido por 7? Use o algoritmo da divisão para calcular. Primeiro, nós armamos a estrutura do algoritmo da divisão. Então, teremos 1.379 dividido por 7. Inicio a divisão pela ordem maior. No caso, pelo 1, que é da unidade de milhar. Só que 1 eu não posso dividir por 7. Então, terei que utilizar o número 13 para dividir por 7. 13 dividido por 7 é igual a 1, pois 1 vezes 7, 7. 13 menos 7 é igual a 6. Coloco o resto e ainda tenho o número para dividir. Então, irei lá na dezena, no 7, e coloco ao lado do 6. Agora, eu tenho 67 dividido por 7, que dará 9, pois 9 vezes 7 é igual a 63. 67 menos 63 é igual a 4. Ainda tenho 9 lá da unidade para dividir. Então, coloco 9 ao lado desse resto. E terei 49. 49 dividido por 7 é igual a 7. Pois 7 vezes 7 é igual a 49. 49 menos 49 é igual a 0. Então, se esse número fosse dividido por 7, teria acontecido 197 acidentes. Ainda lembrando que essa divisão não teve resto, ou seja, foi resto 0. Então, é chamada divisão exata. Vamos observar outro exemplo. Quem dirige alcoolizado provavelmente estará dirigindo em alta velocidade. Quem está teclando ou falando no celular não está prestando a atenção devida ao redor. Uma pessoa alcoolizada estava dirigindo a 147 km por hora. Além de não poder estar dirigindo, a velocidade permitida era a metade da que estava percorrendo. Faça a divisão da velocidade percorrida por 2 e confira com a operação inversa. Então, vamos lá. Iremos dividir 147 por 2. Iniciamos a divisão sempre pela ordem maior. Nesse caso aqui, temos o número 1, que pertence à ordem da centena. Mas 1 eu não posso dividir por 2. Então, terei que usar a ordem da centena e da dezena juntas, que aí terei 14. 14 dividido por 2 é igual a 7, pois 7 vezes 2 é igual a 14. 14 menos 14, 0. Continuando a divisão, ainda tem o número 7 para dividir. Então, abaixo 7 ao lado do 0. 7 dividido por 2 é igual a 3, pois 3 vezes 2 é igual a 6. 7 menos 6 resta 1. Lembrando novamente, essa divisão teve resto, então é uma divisão inexata. Agora sim, é isso aí, crianças. Continuem treinando, hein? Para incrementar ainda mais a nossa comemoração da Semana do Trânsito, irei mostrar para vocês agora um vídeo, né? Como as crianças devem se comportar e como as crianças também não devem se comportar. Alguns erros e alguns acertos das crianças dentro do carro. Vamos ver!
crianças, só para lembrar, é importante obedecer sempre aos papais, tá? Porque o trânsito não é brincadeira e devemos sempre permanecer quietinhos no carro enquanto o papai ou a mamãe dirige, o titio, o vovô, vovó, né? Ou até mesmo transportes quando vocês vão para a escola, pois o trânsito é realmente muito perigoso. Devemos sempre estar com os cuidados redobrados. E por hoje é só. Nossa aula termina aqui. Um beijão para vocês. Até a próxima. Saudades, crianças. Fiquem na paz. Tchau.